Olá, profs, tudo bem? Gente, com esse grupo aqui, eu tô criando um movimento. Eu quero transformar o mundo do trabalho no Brasil. Eu tenho certeza que a gente consegue viver muito mais feliz e muito mais leve se a gente tiver paz no trabalho. E paz não é ausência de desafio, isso é uma utopia, tá? Mas a gente consegue aprender a lidar com as coisas, porque a gente passa mais da metade da nossa vida, do tempo que a gente está acordado, a gente passa no trabalho. Então não tem como você ser feliz e ter saúde mental se você não for feliz no seu trabalho, tá? A liderança tem um papel crucial nisso, mas todo mundo pode contribuir com uma mentalidade empreendedora, mesmo que eu esteja dentro de uma empresa que não é minha. Então, eu vejo muita besteira na internet. A internet é um lugar maravilhoso, mas tem muita papagaiada, gente. Muita gente falando besteira. Então, eu não posso no Instagram falar muitas das coisas que eu posso falar aqui para vocês, porque tem um monte de gente repetindo a mesma coisa, tá errado, mas tá todo mundo repetindo, parece que é verdade. Ó, meus meninos estão vendo o jogo do Bayern, tá? Então, se vocês ouvirem alguma coisa aí, são eles torcendo. Então, é isso, tá? Então, a primeira besteira que você ouve por aí: empresário saia do operacional. Gente, isso é uma besteira. Tem muita gente que quebra porque sai do operacional. Eu não tô falando para você líder, você empresário, você profissional, ficar só no operacional, não é isso. Mas você nunca pode sair completamente. Olha, eu sou líder há mais de 25 anos. Eu trabalho para empresas enormes, internacionais. Eu nunca saí do operacional, apesar da minha equipe ser espalhada pelo mundo. Eu faço toda a parte de gestão. Você tem que ser bilíngue na parte de gestão, na parte estratégica. Você tem que falar a língua da gestão, a língua da estratégia, o idioma da tática e ainda assim ficar dentro do operacional. Você não pode sair completamente, entende? Você tem que dividir seu tempo. Porque quando você sai completamente do operacional, você não fala mais a mesma língua que o seu colaborador. Se você tem uma empresa e você sai completamente do operacional, você está arriscado a quebrar a empresa. Porque você vai deixar na mão de gente que chega sexta-feira, 6 horas da tarde, cai a caneta e vai embora. Entendeu? Você não pode delargar. Delegar é diferente de delargar. Quem não controla, não gerencia. O líder emocionalmente inteligente, o líder que traz resultado, o líder que traz alta performance, ele não é o líder bonzinho. É o líder que desenvolve outros líderes. É o líder que desenvolve as pessoas. Por favor, tenham isso em mente. Não saiam do operacional. Isso é mentira. Isso é coisa de gente que é guru de internet, que vive enganando os outros, gente. Às vezes a pessoa não faz nem por mal, ela leu em algum livro. Quando você vai, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você vai aprender uma luta. Vamos supor que você vai aprender jiu-jitsu. Você vai querer aprender com um professor que é faixa branca, com um professor que nunca lutou, só leu nos livros. Então, assim, ele nunca lutou, só leu nos livros, eu vou aprender com ele. Eu vou aprender alguma coisa? Vou, com certeza vou. Todo mundo que tá a fim de ensinar, que tá fazendo um movimento de ensino, tem valor, gente. Mas você precisa entender aonde que você quer chegar e com quem que você quer se relacionar. Com quem você quer aprender. É com o que estudou só nos livros, é o que é faixa branca, é o que é faixa preta, mas não luta mais, ou é o que ainda disputa campeonatos e ainda vence? Gente, eu trabalho com empresas enormes. Eu vivo todos os dias o que eu venho aqui falar para vocês. Eu tirei férias a semana passada, a partir de terça-feira da semana passada até amanhã eu volto a trabalhar. Eu tô de férias, por quê? Porque eu fui para São Paulo num Mastermind, onde eu palestrei e vi muitas palestras. As pessoas que eu conheci lá, e uma dessas pessoas é sócia do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do Joel J. Entendeu? Então eu tô buscando o estado da arte do desenvolvimento humano para vocês. Todos esses temas de liderança, vendas, marketing, estratégia,
Tudo que eu falo aqui para vocês não é porque eu aprendi nos livros, não é porque eu vi uma palestra, é porque eu vivo isso todos os dias. Eu trabalho, eu tenho a minha empresa, eu me arrisquei a empreender no Brasil. Quem empreende no Brasil sabe como que é. Empreender em qualquer lugar do mundo é uma aventura, mas no Brasil é especialmente, né, especialmente hard o campo de batalha aqui. Então, gente, por favor, olhem para as pessoas que vocês vão aprender, olhem o resultado dessas pessoas, olhem se elas estão vencendo no campo de batalha até hoje, tá? Porque tem muita gente falando muita besteira. Você não pode sair do operacional. Tem muito empresário que sai do operacional e quebra. Tem muito líder que sai do operacional e não consegue mais entender a rotina do colaborador. O colaborador fala para ele assim, ah, não, eu não consigo fazer isso, já estou fazendo muita coisa. Ele não consegue argumentar, ele não sabe qual que é o operacional. Entendeu? Ele não sabe quanto tempo leva para fazer uma atividade. Então, não saia do operacional. Seja bilíngue, trilíngue. Seja poliglota, no sentido de falar sobre gestão, estratégia, tática e entender do operacional. Entender de marketing, entender de vendas. Quando você vai crescendo a sua empresa, você precisa entender de tudo, senão você vira refém dos seus colaboradores, gente. Se eu não entendo o operacional das coisas, eu viro refém. Você acha que o Elon Musk fica lá só sonhando? Não, ele discute com o engenheiro dele, ele discute o foguete, ele discute as coisas. O Mark Zuckerberg, ele não fica lá pensando na morte da bezerra, não. Ele vai lá discutir com o programador, ele desenvolve lógica nova para o Facebook, entendeu? Ele vê como que ele vai fazer para atingir uma certa escala. Então, o operacional é muito importante numa empresa, num trabalho, numa profissão. E a internet fica aí falando, sai do operacional. E aí você que é líder, que é empresário, você tá tão cansado, você fala, ah, era tudo que eu queria ouvir, deixa eu comprar o curso desse cara. Quanto é que custa seu curso? Não é assim, gente. Não acreditem em bobagem. Por favor, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Eu tô aqui como mentora, como fazendo esse grupo aqui pra gente poder se relacionar de uma forma muito mais estreita. Eu quero levar minha mentoria para Mentoring League Society. Eu tô muito perto disso. Então aqui eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dos meus produtos. Eu quero saber a opinião de vocês. Nós vamos caminhar junto aqui. Vocês vão me falar o que vocês estão com dificuldade, entendeu? Para eu ver como que eu posso ajudar. Eu quero ter uma coisa que transforme mesmo a vida das pessoas, que tenha um valor agregado imensurável. Tem coisa, gente, que não tem preço. Você aprender a se comunicar e salvar seu casamento não tem preço. Você aprender que tem coisas que você não pode delegar, como, por exemplo, seu papel de mãe, seu papel de pai, isso não tem preço, tá? Então, não basta os seus filhos se sentirem amados, eles têm que se sentir priorizados. É assim que eles têm que se sentir, gente. É assim que a gente tem que viver, dando prioridade para o que tem prioridade. Quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. Eu nunca mais tive burnout, depressão, nada disso, quando eu comecei a priorizar o que tem prioridade. Eu sempre priorizei minha família. Se você olhar para minha história, sempre priorizei minha família. Mas teve muitos momentos que eu me sentia muito culpada por priorizar minha família, por deixar de trabalhar para cuidar do meu filho doente. Eu nunca deixei de priorizar meu filho, mas às vezes isso me consumia, entende? Eu ficava pensando, não, agora eu tenho clareza. A clareza, a gente falou da visão no outro vídeo, a clareza ela é muito importante, você tem que saber para onde você está indo. Isso me ajudou muito na minha jornada, ter clareza de quem eu quero ser, que legado eu quero deixar, que pessoas que eu quero conviver, quem que eu quero impactar, que negócios eu quero desenvolver. Isso, gente, é clareza. Eu trabalho com a Alemanha, eu tenho a minha maior fonte de renda nesse negócio, que eu não quero negligenciar de forma alguma, entendeu? Eu adoro trabalhar com eles, eu sou agradecida a Deus que eu tenho essa possibilidade, porque quando eu pedi demissão e vim embora, eu senti falta, eu senti muita falta, eu me senti muito triste,
sabe, de ter que abrir mão disso. Então agora eu moro no Brasil, mas eu consigo ainda ter esse contato diário com a Alemanha. Eu consigo ficar com um pezinho lá, sabe? E isso me faz bem. Então isso é uma coisa que eu não quero deixar. Mas eu também não posso deixar de desenvolver o lado da mentoria, o lado de ajudar as pessoas, o lado de ajudar o Brasil. Por quê? Porque isso me dá sentido de propósito. Propósito. Isso me faz dar um sentido para eu ter voltado, entende? Isso faz tudo que eu sofri na minha vida fazer sentido. De uma hora para outra, tudo que eu sofri virou aprendizado para ensinar para vocês. Todas as saídas que eu encontrei, eu quero dar pronta aqui. E eu não quero falar só de liderança, eu quero falar de liderança. Eu sou professora de neurovendas na PUC. Entendeu? Eu posso falar de venda e tudo é venda. Você quer vender uma promoção para o seu chefe, você quer ser promovido, isso é uma venda que você vai fazer. Venda é relação de confiança. Dinheiro é balizador de compromisso. Como que adulto elogia? Elogia comprando alguma coisa da pessoa, né? Falando, olha, o seu produto é tão bom que eu quero ter, eu quero te prestigiar. Então, gente, esse grupo aqui é pra gente poder estreitar o nosso relacionamento e pra gente poder falar, pra eu poder vir aqui e falar a verdade pra vocês, como, por exemplo, isso. Não saia do operacional. Se eu falar isso na internet, eu vou ter 50 mil haters. Eu vou ter um monte de gente falando que eu tô maluca. Mas pensa bem se você conhece alguém que quebrou, qual que foi o motivo dele ter quebrado. O motivo dele ter quebrado não foi ele investir em educação, não foi ele investir em ele mesmo, foi ele delargar a empresa dele, ou ele cansar. Que nós falamos aqui, os líderes, os donos cansam das empresas. Por quê? Porque eles não têm preparo, porque eles não têm profissionalismo, eles vão fazendo as coisas das cabeças deles. O que é válido, gente, empreender é um ato de coragem. Precisa ter coragem, precisa ter otimismo, precisa ter várias coisas para você empreender, entendeu? Agora, você pensar no seu propósito, no legado que você quer deixar, sempre vai te trazer uma satisfação. E esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero ensinar tudo que eu aprendi nos meus 14 anos de Alemanha, nos meus mais de 25 anos, trabalhando em empresa. Encontrei várias saídas. Caí em várias armadilhas que eu quero evitar que vocês caiam. O relacionamento humano, ele é muito fácil se você souber se comunicar. A comunicação, ela é uma expressão da inteligência emocional, eu sempre falo isso. Como que você desenvolve sua inteligência emocional? Você precisa entender que você traz uma mochila cheia de experiências, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes traumáticas. Essas experiências precisam passar para o seu consciente para você entender qual é a sua mochila, o que tem lá dentro. Quando você olha para aquilo e você consegue deixar aquilo em algum lugar, você consegue caminhar e parar de pôr a culpa no seu passado. Tudo bem, pode ser que o teu pai tenha sido ruim ou a tua mãe, e é sempre a gente tem que perdoar o pai e a mãe. Isso é clássico, todo ser humano tem que perdoar, porque o pai e a mãe, eles fazem o que eles podem com as condições que eles têm e às vezes eles nos magoam. Isso é normal. Tá? Todo mundo tem que perdoar o pai e a mãe, só que é o seguinte, eu não posso ficar colocando a culpa neles do meu resultado atual, porque agora eu sou adulta. Quando você passa para o mundo dos adultos, você tem que parar de culpar os outros, só que você só consegue assumir o protagonismo da sua vida se você parar de acreditar que é sorte. Quem tem sucesso porque tem um método, porque tem as ferramentas emocionais para isso, porque se desenvolve como ser humano. A mentalidade é o primeiro passo. Então, agora, a hora que eu penso assim, ah não, a pessoa teve sorte que juntou com a oportunidade, tudo bem. Gente, isso pode acontecer 1, 2, 3 vezes. Mas não dá para acontecer isso 1 milhão de vezes. Você faz 1 milhão de escolhas durante sua vida. Muito mais, né? Eu tô dando um exemplo. Você não vai ganhar na loteria 1 milhão de vezes. Eu não conheço ninguém que ganhou na loteria. Nenhuma vez. Assim, ganhou bastante. Essas coisas só acontecem, sei lá, com político, né? Sei lá com quem que acontece isso. Comigo nunca aconteceu. Apesar que eu nem jogo também. Nem quero saber disso. Eu quero construir meu futuro com as minhas escolhas, com os meus aprendizados, com as coisas que eu sei que funcionam.
Eu nunca vou trazer aqui para vocês coisas que eu acho que funciona. É tudo que eu testei em mim, na minha pele. Skin the game. Eu sou a prova viva de que uma mulher pode trabalhar, pode ter uma família, pode viver com as duas coisas. Não precisa escolher uma ou outra. Você tem que saber priorizar. Você tem que saber gerenciar seu tempo. Você não pode sair do operacional, nem na sua liderança, nem na sua empresa, nem no seu empreendedorismo, nem em lugar nenhum. Você tem que sempre ter uma mão ali para você saber quanto você tem de caixa, quanto você está ganhando, quem está investindo seu dinheiro, aonde que ele está indo, quanto custou o software que você comprou para sua empresa, o que isso vai impactar na sua receita mensal, entendeu? Fazer um DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Tem muitas clínicas operando por aí sem saber o que é isso. Tem muita empresa operando por aí sem saber, sem fazer uma conta de receita versus despesa, sem fazer um plano de investimento. Tudo isso a gente pode falar aqui. A vida profissional, pessoal e financeira, ela anda junto. Então a gente vai tratar aqui esses temas, tá? Então você precisa estar presente e assumir o protagonismo da sua vida. Não é sorte, é método, é rotina, são hábitos que você tem que desenvolver, entendeu? Um jeito de falar, um jeito de se comunicar. Líder que dá resultado, líder que traz alta performance para a empresa, não é líder bonzinho, é líder que está preocupado com as pessoas, genuinamente, entendeu? É líder que segue o coração, porque dentro do coração a gente tem tudo impresso que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que aprender a ouvir, tem método para isso também. Eu preciso saber qual é o meu propósito, eu preciso identificar. Existe o propósito que é um propósito da vida, né, de estar vivo. Por exemplo, qual que é o propósito de uma jabuticabeira? É dar jabuticaba. Quem que determina o propósito? O Criador. Agora, existe um propósito que não é o que você espera da vida, é o que o mundo espera de você. Entendeu? E a tua empresa emprega funcionários, colaboradores. Você não vai conseguir crescer sua empresa se seu colaborador estiver insatisfeito. Eu já falei isso aqui no outro vídeo, ele vai te sabotar. Ou você entende da operação da sua empresa e não sai do operacional, esquece esses gurus, pelo amor de Deus. Porque se você sair do operacional, você vai virar refém dos seus funcionários. Ou você entende o que está acontecendo ali, sabe para onde você está indo, tem clareza da sua vida, do seu plano. Claro, sempre focando no que você pode controlar, porque tem muita coisa que a gente não pode controlar e plano é feito para ser ajustado, para ser adaptado, né? O que vai mais longe não é o que planeja tudo, é o que se adapta ao longo do caminho. Mas eu preciso ter um plano, porque se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. E a primeira objeção que você tem que vencer é a sua objeção interna. Se você tem um serviço, um produto, uma carreira, e você não se sente capaz, não sente que o seu produto é bom, não sente que o seu serviço é bom, não sente que o seu trabalho vale uma promoção para sua carreira, então não adianta nem você tentar, sendo muito sincera, porque a dúvida dentro da sua cabeça vai fazer isso falhar. Você tem que ter clareza dentro da sua cabeça que o seu produto é bom, que o seu serviço é bom e que o seu trabalho vale aquela promoção. A partir do momento que você viver de uma forma que você esteja convencido disso, como que eu me convenço disso? Investindo em mim mesma. Tendo certeza de que o que eu trago para vocês é o melhor que existe. Tendo certeza de que eu vivo o que eu falo aqui. Aí, gente, você tem meio caminho andado para você atingir os seus objetivos. Um beijo, falei bastante hoje. Eu vou deixar esse vídeo no não listado no YouTube, que a pessoa só acessa com o link, então só vocês do grupo vão ter acesso a esse vídeo. Manda vir para o grupo todo mundo que vocês acham que teria algum benefício com esse tipo de conteúdo. Todo mundo que vocês gostam, todo mundo da sua empresa, dos seus colegas, seu chefe. Se você tem um chefe difícil, mais um motivo para ele vir para cá, para eu ensinar ele a não ser difícil. Porque, gente, cada um só dá o que tem. E se você tem um chefe difícil, é porque ele tem problema com ele mesmo e ele
transporta tudo isso para todos os relacionamentos dele. Então, talvez você trazendo ele para cá, ele vai inclusive melhorar com a família, com os filhos, e a gente vai mudar uma realidade de uma sociedade inteira, cada um fazendo a sua parte. Vamos parar de pensar que o Brasil não presta para nada. A gente tem muita gente boa aqui. Nós, desse grupo, fazemos a diferença onde nós estivermos. Ontem eu tive um depoimento de uma aluna que ela é professora e ela falou que ela recebeu a mensagem da mãe. Quando ela me viu falando no Instagram que o Brasil tem jeito, ela falou, olha, é isso aqui, a gente tem que acreditar e fazer a nossa parte. É isso que vai fazer o Brasil mudar. Não é o governo, a eleição, sei lá o quê. Somos nós, no nosso dia a dia. Cada um movendo a sua pecinha do quebra-cabeça. Um beijo. Até mais. Nós vamos juntos, hein? Chama todo mundo que você gostaria que tivesse esse tipo de acesso, esse tipo de informação. Chama todo mundo. Quanto mais gente acessar isso, quanto mais gente trabalhar na sua mentalidade, mais chance a gente tem de conseguir. Um beijo. Até mais.